Queridos, eu quero refletir com vocês uma palavra que está em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Já vai estar colocando aqui. O tema dessa ministração chama apoiadores, ou ajudadores, ou aqueles que desejam, ou que têm no coração o prazer de ajudar o próximo. Nessa ministração, eu quero atentar a uma das lições que esses versículos nos trazem, que são muitas lições. E esse ensinamento diz aos apoiadores, né? Essa história se passa numa cidade chamada Cafarnaum, né? Vila de Naum, ou Vila do Consolo, ou Vila de Consolo, que é o nome traduzido. Uma cidade onde Jesus fez muitos milagres, grandes milagres, milagres que foram nos dados para conhecer o poder de Jesus. E nessa cidade, as pessoas conheciam bem, porque Jesus passava muito tempo lá. Era a cidade de Pedro também. A casa que acontece, o fato que é relatado nesses versículos, talvez também tenha sido a casa de Pedro. Uma casa de reunião de cristãos, talvez uma das primeiras igrejas que nós conhecemos. Era uma casa onde as pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus. Chegando nessa cidade, Jesus, as pessoas ficaram sabendo da presença dele. Ficaram sabendo que Jesus estava lá. E Jesus, nessa época, já era conhecido como um homem de grande autoridade. Um homem capaz de fazer coisas incríveis. As pessoas olhavam nele, olhavam para Jesus e viam em Jesus alguém que fazia com que coisas difíceis se tornavam coisas fáceis. Então muitos procuravam Jesus. Muitos queriam ter com Jesus. E queriam ter com ele por diversos motivos. Queriam estar com eles por diversas situações. Uns procuravam Jesus porque queriam um milagre, porque tinham um problema. Outros procuravam Jesus por curiosidade. Quem é esse homem que está lançando uma nova história, uma nova religião? E outros procuravam Jesus pelo simples fato para querer criticar, procurar um erro para criticar Jesus. Mas a realidade é que existia uma grande multidão em volta da casa que Jesus estava. Uma multidão muito grande ao ponto de se tornar quase impossível alguém chegar até Jesus. Quase impossível de alguém chegar e falar com Jesus, ou até mesmo ouvir a Jesus. Jesus era esse homem, com quem estivesse com Jesus, quem pudesse ouvir a Jesus, ou ter um encontro com ele, e que de fato queria Jesus, tinha a sua vida transformada. Nos dias de hoje também é assim. Muitos procuram Jesus, e por vários motivos. Mas aqueles que de fato desejam algo de Jesus, algo que transforme a sua vida, algo que mude a sua história, esses são aqueles que encontram. Nós veremos nessa história algumas características daqueles que de fato querem algo de Jesus, ou querem ser transformados por Jesus, ou querem experimentar o melhor que Jesus tem. Mas lá como cá, nos tempos passados como os de hoje, muitas são as dificuldades, muitas são as lutas, muitas são as barreiras que nos impedem de chegar a Jesus, e faz com que Jesus seja quase inacessível. Na história de Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, o que impossibilita as pessoas de chegarem até Jesus é a multidão. Mas nos dias de hoje, talvez não tenhamos uma multidão, porque temos, graças a Deus, muitas igrejas, muitos pregadores, muitas células, muitos evangelismos. Sempre a gente está tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Contudo, temos religiosidade, temos situações do nosso dia a dia, os nossos compromissos, até mesmo a nossa prosperidade, que por conta dela, de estar tendo oportunidades financeiras melhores, a gente acaba não tendo tempo para ouvir uma palavra, não tenho tempo para abençoar o meu irmão, porque eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso. Nada contra viajar, nada contra fazer uma série de coisas.
Mas nós não podemos esquecer que Jesus tem uma mensagem para cada um de nós. Ele trata de forma diferente cada um, mas para todos Ele tem uma mensagem. Todos nós Ele chamou para nos abençoar, para nos resgatar, nos perdoou, nós vamos para o céu, mas enquanto terra, todos nós devemos ser apoiadores. Todos nós devemos ser homens e mulheres que desejam servir ao Senhor a fim de que outros homens conheçam a Deus. Então sempre temos por uma oportunidade, vencer a dificuldade, vencer aquela barreira que procura nos afastar de Deus. Eu quero ler o texto com vocês. Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto às portas eles achavam lugar. Anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta, pega as tuas coisas e anda. 4 jovens, um paralítico. Eu procurei na Bíblia alguns relacionamentos de amizades, encontrei de Davi e Jonatas, e não mais. Mas encontrei 4 jovens que tinham no coração algo diferente. Uma marca que faz com que eles sejam parecidos com os homens que Deus quer que sejamos parecidos. Eles eram apoiadores. Por saber que Jesus estava naquela cidade, por saber que aquele homem que tinha poder de fazer com que coisas difíceis se tornavam fáceis, esse mesmo homem opera hoje. Eles procuraram Jesus, mas de uma forma altruísta, não para si próprio. Procuraram Jesus por conta de um amigo que era impossibilitado de encontrar Jesus. Ou seja, que estava impossibilitado de encontrar aquele que fazia das coisas difíceis coisas fáceis. Pegava coisas complicadas, impossíveis para o homem, e as tornavam coisas fáceis. Pegava um doente em estado terminal, trazia cura. Pegava uma pessoa que estava morrendo ou morta, ressuscitava. Transformava a visão de um cego em uma visão boa. Eles sabiam que Jesus estava lá. Eles sabiam que se aquele jovem chegasse até Jesus, aquilo que fazia com que ele não se movimentava, não mais operaria na sua vida, não mais faria com que ele fosse uma pessoa impossibilitada de andar. 4 jovens, um paralítico. 4 apoiadores e uma pessoa que não conseguiria jamais se libertar. Muitas vidas, queridos, vivem na mesma situação desse paralítico. Embora não seja a paralisia que aprenda, vivem debaixo de outros jugos, de outras prisões, de outras cadeias, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, mas estão presas, estão amarradas. Pessoas que têm medo, pessoas que têm vergonha, pessoas que estão frustradas, pessoas que têm problemas no seu físico, mas também têm problemas no seu emocional, e precisam conhecer Jesus. Precisam conhecer Jesus porque elas precisam ser libertas, principalmente porque existe uma chave, existe um caminho, existe uma maneira de transformar a sorte de uma pessoa. Mas da mesma forma que esse paralítico não consegue se caminhar, muitos daqueles que estão ao nosso redor também não conseguem caminhar.
também não tem condições de chegar até aquele que com toque, com olhar, com a palavra, ou de alguma forma faz com que ele volte a viver e a viver o melhor da vida. Eu não conheço a história, eu não conheço o relacionamento desses jovens com esse paralítico, mas eu não consigo não enxergar aqui uma carga tremenda de amor, de compaixão, de carinho. Mas a essência que eu vejo aqui é amor. Eles olham para aquele rapaz, talvez eles conhecessem ele. Aqui eu estou conjecturando. Rapaz, como é dura a tua vida. Não poder jogar bola, não poder empinar pipa, não poder ir na escola, não consegue sair de casa, não consegue ser feliz, não consegue beber uma água sequer. Amados, o paralítico ele não conseguia fazer nada disso, por conta da paralisia, mas muita gente, por conta das suas cadeias e prisões, muitas pessoas não conseguem viver, estão presas nas suas mazelas. Quem tem olhado por essas pessoas? Quem tem se colocado na brecha para que essas pessoas possam encontrar um caminho? E nesse caminho conseguir dar a oportunidade, não estou falando de si própria, porque aqueles jovens por si mesmos não tinham nada para que pudesse fazer com que aquele paralítico viesse andar. Nós também não temos nada para libertar uma pessoa presa nas suas cadeias que não seja a confiança que nós temos em Deus. Amém? A confiança que nós temos em Deus. Eu já conheço Deus. Eu já ouvi falar que Jesus está em Cafarnaum. Eu sei que Jesus está às portas daquele que abre, e se abre a porta, ele entra, e ao entrar na casa, ele traz bênção, ele traz vitória, ele traz vida, e vida em abundante. Eu já ouvi falar. Eu sei que Jesus é poderoso. Eu sei que Jesus é maravilhoso. E eu sei que ele está aqui. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. E tem gente que pior ainda, até sabe que Jesus está, até sabe que Jesus faz, mas por conta da sua situação, ela não consegue chegar até Jesus. Ela não consegue chegar diante daquele que pode mudar a sua vida. Apoiadores. O que essas pessoas precisam de apoiadores. O que essas pessoas precisam é de 4 amigos. O que essas pessoas precisam de alguém que as leve até Jesus, ou faça com que Jesus chegue até elas. Mas quem são as pessoas que estão com seus corações cheios do amor de Deus e desejam servir ao Senhor, como foi cantado aqui, e desejam agradar a Deus, fazendo com que Ele mais espera, com que Ele mais quer fazer com que as pessoas sejam felizes. Apoiadores, homens que têm Jesus no seu coração. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Meu irmão, quero dizer para você que você tem capacidade sim. Porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que consiga, não há ninguém que entenda, não há que ninguém consiga chegar até Deus. Mas Deus chega até você. Deus chega até você. É só pelo fato de Deus chegar até você que você está aqui. Nós não temos condição, mas Deus chega até nós, através de Jesus Cristo. E quando nós estamos cheios de Jesus Cristo, nós conseguimos levar Jesus Cristo para outras pessoas. Nós conseguimos ministrar Jesus Cristo. Meu irmão, não se engane. Você tem condição sim, de ser um instrumento de Deus. Você tem condição sim, de ser um apoiador, de ser um ministrador de vida, de ser um homem, uma mulher que consegue fazer diferente. Basta você entender. Basta você discernir o momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão se acabando no seu próprio engano, estão perdidas, estão amarradas, estão fragilizadas. Nós estamos vivendo um tempo de crise, onde pessoas têm perdido emprego, onde pessoas estão doentes por uma série de doenças. Meus irmãos, eles estão amarrados, mas nós não. Nós não estamos amarrados. Nós não estamos impossibilitados de fazer alguma coisa, pelo contrário, nós temos toda força, nós temos todo o poder ao nosso dispor, que faz com que sejamos diferentes. Agora, o que estamos fazendo com isso? É uma pergunta que não demanda resposta para mim.
Mas uma resposta que nós podemos dar para Deus: Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que Tu desejas que eu faça? Será que eu estou buscando uma oportunidade? Será que eu estou buscando um novo caminho? Voltando para esse texto, os 4 jovens pegam aquele paralítico, e certamente não pega com facilidade, principalmente se aquele paralítico tivesse o meu peso. Ia ser difícil carregar, mas era difícil. E chega naquele local onde Jesus está, e o que ele olha? O que eles enxergam? Poxa, Jesus está ali, vou falar com Ele. Como muitas vezes nós temos oportunidade, o pastor Lamartine está aqui, a gente chega, vem pelo corredor: pastor, tudo bom? Como vai o senhor? Ora para mim. A gente vive num tempo abençoado, queridos. Temos luta sim, mas nós vivemos num tempo abençoado. Num tempo onde o Senhor está nos ouvindo e quer nos dar muito mais do que nós temos pedido. Temos pedido pouco, temos desejado pouco, perto daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas aqueles jovens pegam aquele paralítico e vai caminhando, chega e vê uma multidão. Quando ele vê aquela multidão, eles falam com o paralítico: ó, negão, já fiz o que eu tinha que fazer, agora não dá mais. Olha quanta gente. Pega a cabecinha do paralítico, tá vendo? Ó, você vai me desculpar, me perdoa, mas eu vou voltar. Mas essa não foi a postura daqueles jovens. Essa não foi a postura daqueles 4 apoiadores, daqueles 4 amigos. Não foi essa. Pelo contrário, eles pararam diante daquela situação e acho que começaram a observar, começaram a procurar uma forma, porque eles tinham convicção de que Jesus era poderoso. Mas eles tinham também no seu coração um sentimento que atraía eles para Jesus, que era amor, que era um desejo de bem maior para aquela pessoa. E amados, nós sempre cantamos que nós queremos ser que nem o Senhor. Senhor, que nós sejamos a sua imagem, que possamos fazer o que Tu queres que façamos. Senhor, toque em nós para que nós sejamos como o Senhor é. E a essência de Deus, a essência de Jesus é de abençoar, é de interesse pelos outros. João capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A essência de Deus é interesse pelo próximo, pela sua criação, pelos seus filhos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele estava mais interessado nos outros filhos do que no seu próprio filho. Na verdade, é uma expressão até errada, mas é uma expressão que mostra o quanto nós somos importantes, o quanto as pessoas são importantes para Deus. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter essa verdade clara nas nossas vidas, de tal maneira que eu vou fazer um pouco mais, de tal maneira que eu quero orar um pouco mais, de tal maneira que eu quero fazer com que o meu coração duro seja um coração mole, cheio de compaixão, para que eu possa fazer um pouco mais, de tal maneira que eu nunca vou desistir de amar o próximo, de tal maneira que eu nunca vou deixar de orar por aquela pessoa que eu sei que precisa de encontrar Jesus. O outro texto que fala de um interesse maior está em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado. Está falando de Jesus por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, por interesse do próximo, por amar ao próximo, deu a sua própria vida. Falou: olha, eu preciso ajudá-los. Eu preciso que eles de fato vivam. E se entregou. Esse é o nosso exemplo. A palavra fala que nós devemos tratar o próximo como superiores a nós. Muitas vezes deixar de lado coisas nossas por conta do outro. E se não for assim, nunca alcançaremos aquela pessoa para que ela alcance Jesus. Se temos tido dificuldade para evangelizar, é porque talvez não entendemos ainda o quanto precisamos nos entregar para que aquela pessoa seja e venha encontrar Jesus Cristo. Voltando para o texto, nós temos aqui um bom exemplo. Uma multidão impossibilitando chegarem até Jesus.
Uma multidão impossibilitando aquele homem de encontrar Jesus e ser restaurado. Uma multidão que separava o desejo do coração deles com uma realidade que haveria de acontecer. Se eu colocar esse homem diante de Jesus, ele vai ser curado. Meu irmão, se você colocar qualquer pessoa que hoje passa no seu coração e na sua mente diante de Jesus, ela vai ser restaurada para a glória do Senhor. Qualquer pessoa que estiver diante dos teus olhos nesse momento, você vai passar por algumas pessoas, saiba que o dia que ela encontrar Jesus, ela vai ter a sua vida mudada. Entenda isso. Aí eles começam a procurar. Vai pela direita, vai pela esquerda. E não tem condição. Tem uma multidão. E a janela? Já tem gente lá com a cabeça nela. E a porta? Não, nem pensa nisso. Quando alguém tem convicção de algo, e somente com convicção, que eu vou utilizar um termo que nós conhecemos melhor, fé. Se nós acreditarmos de fato que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a única solução, não só para nós, mas para todos, você vai tentar novamente. Eles encontram no telhado uma oportunidade de pegar e deixar aquele jovem diante de Jesus. E eles procuram um lugar até o telhado, e no telhado eles fazem um buraco. E pelo buraco, eles colocam esse homem diante de Jesus. Eu quero fazer uma outra parte aqui, que tem a ver com uma característica interessante também dos cooperadores. O espírito de cooperação. Eu queria ler com vocês Gênesis 11:6. Eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Essa passagem antecede um pouco o que aconteceu na Torre de Babel. Jesus olha para aquele povo e fala: hoje eles são um. Falam todos eles a mesma língua. Se continuar assim, vai chegar uma hora que ninguém mais vai segurá-los. E eles conseguirão fazer tudo o que eles quiserem. Está falando sobre unidade. Está falando sobre cooperação. 4 jovens e um paralítico. Certamente se fosse um jovem e um paralítico, eles não alcançavam. 2, talvez não. 3 já facilitava. 4 já ficou mais fácil. Um outro texto que fala sobre cooperação e a importância da unidade, em Mateus 18:20. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer, para que nós não sejamos cooperadores e não alcancemos aquilo que Deus espera que venhamos fazer, se tem uma coisa que ele tem lançado, é a divisão. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pais. Igreja se dividindo, igreja procurando seus próprios interesses. Amados, existe uma bênção especial na unidade. Existe capacidade sobremaneira somada quando trabalhamos em conjunto. Jesus Cristo, quando estabelece a igreja, quando reúne as pessoas, Ele está ensinando: caminhem juntos, façam juntos, e juntos vocês haverão de alcançar o objetivo. É mais fácil. Mas por que muitas vezes queremos fazer sozinhos? Porque muitas vezes não conseguimos perdoar, porque muitas vezes nos esforçamos para estar na igreja, ao não estar nos grupos de oração. Não preciso, precisa sim. Porque tem coisa que é necessário que alguém se junte com você. Tem coisas que é necessário que alguém ore junto com você. Tem situações que é necessário você abrir o teu coração e falar: olha, eu estou precisando de ajuda. Ora, mim não tem como lidar com essa luta. Aquilo que para ele é tão difícil, meu irmão, para você pode ser muito tranquilo.
Aquilo que para um era complicado, mas para 4 se tornou fácil. Existe poder na unidade. Igreja de Cristo, não aceitem as mentiras de Satanás, que faz com que irmãos estejam andando separados, mesmo juntos, contudo separados, mesmo com o mesmo discurso, mas na sua essência, o desejo de cada um ir para o outro lado. Mas pastor, o que você quer que eu faça? Eu quero que você insista, eu quero que você persista, eu quero que você tenha nos lábios a resposta correta para o tipo de levante de Satanás. Satanás quer dividir, mas o Senhor quer unir, e eu vou andar do jeito que o Senhor quer que eu ande. Eu não vou aceitar. Mas pastor, é difícil. Se esforça. O próximo tópico fala sobre isso. Convicção, fé, entendimento claro que Jesus Cristo é a única resposta. A palavra do Senhor é a única resposta. A palavra do Senhor é o único caminho. E não existe um outro caminho pelo qual, estando nele, você vai chegar até Deus, pelo qual, através dele, você vai de fato viver a plenitude da felicidade. Mas pastor, é difícil. Insiste. Mas pastor, as pessoas insistem. É complicado nós observarmos as pessoas com a nossa ótica. Mas por que tal pessoa mata? Por que tal pessoa destrói? Porque o cara é assim, porque o cara é assado, porque ele continua fazendo essas coisas. Meu irmão, talvez ele não tenha justamente aquilo que lhe falte, e que você tem, e graças a Deus, de sobra, que é a presença de Jesus. Nós temos o Senhor e acabamos entendendo muitas coisas. Nós temos o discernimento do Espírito Santo. Precisamos entender que isso daí ele não tem. E você quer mudar alguém? Não mude do jeito que o mundo quer que seja mudado. Mude da maneira que Deus nos deu, que é o amor, que é a palavra, que é o cuidado, que é falar a palavra do Senhor. Amados, temos perdido hábitos com o passar dos anos. E um deles é a leitura da palavra de Deus. Muitos de nós acabamos ouvindo a palavra de Deus de domingo na igreja quando o pastor lê o texto. Durante os demais dias da semana, nós passamos simplesmente sem nos alimentarmos daquilo que de fato vai nos levar a algum lugar. Se essa palavra para nós faz falta, se essa verdade nos alimenta, quanto mais para aqueles que nunca tiveram acesso a ela. O mundo está ansioso por apoiadores. As pessoas estão esperando alguém que as pegue pela mão e traga até Jesus. As pessoas precisam de alguém que pague um preço, que peguem a cama, que peçam ajuda, que sobem pelo telhado, que arrombem esse telhado e desçam a cama, sem se importar com o que vão falar, sem se importar com as críticas. Cara, o que você está subindo aí no telhado mesmo? Você vai estragar. Eu preciso colocar esse paralítico diante de Jesus. Eu preciso colocar o meu filho diante de Jesus. Eu preciso colocar essa pessoa doente diante de Jesus. O que você precisa fazer? Eu preciso colocar ela diante de Jesus. E o que você faz? O que for preciso. O que for preciso é aquilo que eu tenho que fazer. Meu irmão, ore para que Deus te dê estratégia. Ore para que Deus te dê criatividade. Não fique preso nas pequenas coisas. Meu irmão, ore para que Deus acenda no teu coração uma chama incrível, que faça com que você faça coisas que você não fazia ou nem imaginava fazer. Muitas vezes nós estamos sendo condicionados a, se o pastor mandar, a se tal pessoa falar. Meu irmão, é tão bom ter pastores nos direcionando, mas é muito melhor termos atitude de começar a fazer aquilo que o pastor fala e não ficar mandando. Hoje de manhã eu estava fuçando no Facebook, que é bom, quando é bom, é bom. E eu estava vendo um grupo de visitação nos asilos, né, Mari? Eu não lembro, eu acho que não sei, nunca conversei com a Mari sobre isso. A Mari é a esposa do pastor Daniel. O pastor Daniel é esposo da Mari. Alguém pediu para vocês montarem um grupo de visitação? Não. Ninguém pediu para montar um grupo de visitação que vai nos hospitais, que vai nos asilos. Mas o coração bate forte, querendo fazer a vontade do Senhor. Eu não preciso da estrutura, eu posso fazer a minha parte.
Nós estávamos com dificuldade aqui na igreja de espaço. A gente não tinha tempo para colocar mais cursos. E eu queria trazer alguns cursos da Universidade da Família. Homem ao Máximo, Mulher Única, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Negócios à Luz da Bíblia. Cursos tremendos, que nos ensinam coisas maravilhosas. Mas não tinha espaço. Nós temos orado para que nós tenhamos logo o nosso templo. Mas enquanto isso não chegava, eu precisava fazer alguma coisa. E orando a Deus, falei assim, 6:30 da manhã. 6:30 da manhã. Quem acordou às 6:30 da manhã para fazer um curso na igreja? No semestre passado tínhamos quase 100 pessoas. Mas é diferente. Mas é isso, meu irmão. Pense diferente. Pense em uma forma que faça com que você alcance o seu objetivo. O objetivo de apresentar Jesus para as pessoas. Amados, nós temos visto muitas famílias sendo destruídas. E comunicação, sexo, dinheiro, homem ao máximo, mulher única. Os cursos de casais são instrumentos, são ferramentas maravilhosas para você conseguir restauração no casamento e fazer do teu casamento algo muito melhor. Por que não dá? Mas não tem jeito? Tem. O pastor Edmilson fez o Franz Café. Mas Franz Café é uma lanchonete. Mas o cara cedeu o lugar. Meu irmão, não encontre barreira. Fala, Deus, eu preciso de solução. E a solução vai fazer com que você tenha uma resposta. Porque Ele deseja, Ele anseia que as pessoas cheguem até Ele. Jesus ficou impactado. Jesus ficou impactado não com o doente, com o paralítico. Porque Ele deve ter visto milhares ali. Mas a referência que é dada no texto que nós lemos, de Marcos 2, é que Jesus olha, o teto se abrindo, um paralítico descendo, 4 meninos carregando. Rapaz, que fé é essa? Que desejo é esse que está no coração de vocês? O texto não fala, mas às vezes dá a impressão que fala Jesus, desce os 4 aqui que eu quero dar um abraço de vocês. Desce os 4 aqui, que vocês fizeram uma coisa legal. O ano passado também nós começamos uma coisa diferente. Os homens nunca se reuniu para orar, para conversar, para fazer discipulado junto. Estamos com um espaço pequeno aqui na igreja. Vamos se reunir toda segunda-feira, 10:30 da noite, lá no Graal da Castelo Branco. Vamos orar, vamos conversar, vamos trocar palavras. Mas é complicado. Vamos fazer. Se for 2 pessoas, bacana. Teve dia que tinha 80 homens lá no Grau. Já faz quase um ano que toda segunda-feira, às 10 da noite, nós nos encontramos para estudar a Bíblia, no monte, e orar, e se conhecer um outro, e se fortalecer, não permitir que Satanás venha nos enganar. Queridos, apoiadores, vivem na essência do amor de Deus. Apoiadores são aqueles que são cheios do Espírito. Meu irmão, você é um apoiador. Você está cheio do Espírito. Se permita ser usado. Dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade para Deus te usar. Isso só não tem acontecido porque você não tem entendido o quanto Deus deseja você. Você não foi chamado para a igreja apenas para estar sentado, ouvindo um sermão. Essa não é a melhor parte, por melhor que ela seja. Por mais tremendo e abençoado que é nós estarmos aqui congregando e sendo ministrados pela palavra de Deus, para louvar da maneira maravilhosa que nós louvamos aqui. Deus te traz, porque Ele quer te enviar. Deus te resgata, porque Ele quer que você seja um resgatador. Deus te apoia, Deus te beneficia, Deus te abençoa, Deus te faz prosperar, porque Ele quer que você leve essa verdade para aqueles que não estão vivendo essa verdade. Nesse ano, pensando em evangelismo, pensando em encontrar outras pessoas, nós lançamos um desafio no grupo de homens também. Quando falo grupo de homens, para a igreja inteira. Estamos convidando todos os empresários que têm funcionários, e fica aqui o convite, se alguém quiser pode me procurar. Abrir a sua empresa, para que o evangelho vá até ela e leve a palavra de Deus para os seus funcionários. Temos feito cultos de 30 a 40 minutos em várias empresas já. Qual horário que você pode? Tem que ser 6 da manhã. 6 da manhã a gente vai estar lá. É 8 da manhã? 8 da manhã a gente vai estar lá. Mas o que você precisar, pede.
Essa semana foi a semana de vários cultos que nós fizemos. E tem sido uma bênção. Porque nós temos falado do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, mas fazem parte daquela empresa. Estamos falando de Deus para aquele empresário, para que ele entenda também que a empresa dele não é só para ele, mas é para glorificar o Senhor. E quando o empresário entende essa verdade, aquela empresa começa a entrar numa dimensão de prosperidade que ele nunca viu. Nunca viu. Deus sempre tem um novo caminho. Deus tem sempre uma nova forma de você servir a Ele. Queridos, aqueles 4 jovens não esperavam a multidão. Mas também eles não esperavam o discernimento que o Espírito dera para eles, de chegarem até Jesus, através do telhado. Talvez você não espere algumas lutas que você porventura venha passar. Talvez você não entenda por que aconteceu certas situações. Mas, meu irmão, eu quero que você comece a mudar o canal, a dar um passo para diante. Vai ficar impressionado a forma que Jesus vai tratar a tua vida e vai fazer com que você chegue ao objetivo que você quer. Difícil não entender a multidão, complicado lidar com a multidão, mas certamente aqueles jovens ficaram felizes em alcançar o objetivo deles, que era colocar aquele homem diante de Jesus. Hoje o culto não é para nós, no que diz respeito àquilo que vai nos transformar, ou vai nos libertar, ou vai nos curar. Porque eu entendo que aquele que cuida das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das suas coisas. Eu tenho clareza diante dos meus olhos e convicção certa. Se hoje você levantar a tua mão e falar: Senhor, eu quero ser um apoiador, eu quero ser um homem cheio do teu Espírito a fim de fazer a tua vontade, o Senhor vai falar assim: pode deixar, que tudo que você precisar, eu vou te dar. Tudo que for necessário para que você seja um homem que faça a minha vontade, eu vou te dar. Os dons, as ferramentas, a capacidade, os bens, a prosperidade. Você quer ter uma empresa grande? Quero. Permita que ela sirva ao Senhor. Porque eu também quero que as pessoas conheçam a Deus. Eu também quero que as pessoas me conheçam. E você está me ajudando. E eu vou te ajudar a crescer. Não é uma troca pelo simples fato da troca, mas é uma realidade que nós precisamos aprender. Meu irmão, você quer ver a tua vida mudar? Você quer ver a tua história tomar um rumo que você não imaginou, e rumo para melhor? Queira ser alguém que sirva a Deus, ajudando as outras pessoas chegarem até Ele. Deseje isso no teu coração. O espanto maior daquilo que Deus vai fazer vai ser muito melhor do que aquele diante da dificuldade. Deus, por que eu estou passando por isso? Já começa a pensar: outra coisa grande, Pai, Tu tens preparado para mim. Muitos já passou dificuldade na vida aqui e superaram. Meu irmão, você tem um testemunho para ministrar aqueles que talvez estejam passando a mesma coisa que você está passando. Pastor, como eu vou fazer isso? Eu não sei. Tenho várias sugestões, mas talvez nenhuma delas seja aquela que Deus quer que você faça. Por isso Ele quer que você pergunte para Ele. Eu posso falar: abra a tua casa, abra a tua empresa, suba no monte, vai na vigília, fica na porta entregando um folhetinho, faça parte do diaconato, do ministério infantil, do ministério de louvor. São sugestões maravilhosas, mas talvez tenha uma que Deus tem guardado para você, para que aquela pessoa que você tanto ama, ou até mesmo aquela que você não tem contato nenhum, conheça a Deus. No começo desse ano, eu separei um tempo junto com o irmão para estarmos orando nos primeiros dias do ano. E Deus colocou algo no meu coração que me chamou muito a atenção, e eu compartilho com a igreja porque é algo que tem me incomodado e tem me impulsionado a fazer coisas novas, a sempre querer algo mais, a sempre estar à disposição, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todos os meus limites. Eu tenho buscado a Deus e falo assim: Deus, me usa, eu preciso te agradar, eu preciso ser aquilo que Tu queres que eu seja. E por isso eu acabei lembrando da visitação nos asilos e nos hospitais.
Enquanto eu orava, o Senhor falou assim: eu quero colocar no teu coração algo que você nunca sentiu até hoje. Por muitas vezes, amados, nós vamos aos hospitais visitar pessoas. E essas visitas acontecem porque sempre lá tem alguém que a gente conhece, alguém pediu para nós estarmos lá visitando. Então alguém liga: pastor, eu estou com um primo doente, um pai, uma mãe, um filho e tal. Vai lá no hospital, vai orar por eles. Claro. É um hospital, tem gente doente, desesperado, famílias totalmente perdidas. E nós temos uma palavra. Nós temos algo que traz paz. Nós temos algo que traz esperança. E nós chegamos no hospital e levamos a paz, levamos esperança, levamos cura, esse assim é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Agora, diante disso, tem uma outra situação. Eu continuo tendo a palavra, eu continuo tendo o Espírito, o discernimento, a unção, o poder que Deus nos dá. E o hospital também está lá com pessoas que precisam desta palavra. Não importa se elas sejam conhecidas ou não, são pessoas que Deus ama. E necessitam que homens como nós se levante um dia pela manhã e vá até um hospital sem que lá tenha alguém que você conheça. E leve a palavra que vai trazer esperança. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Meu irmão, eu desejo isso para a minha vida. Eu não posso viver apenas daquilo que alguém fala: Israel, você tem que fazer. Olha, faz parte do teu trabalho, faz parte do teu compromisso profissional. Amados, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai estar falando nos nossos ouvidos: faça, ministre, ame, liberte, restaura, leve o meu nome e se permita ser usado por mim e veja a minha glória. Queridos, permita Deus te levar para um hospital. Mas lá tem alguém precisando da tua palavra. Permita Deus te levar a uma casa de uma pessoa que talvez seja o teu vizinho, talvez seja um amigo, para que você fale simplesmente que Jesus ama ele. Permita Jesus te usar. Permita você ser um libertador, um apoiador, um que faça com que um paralítico comece a andar, um que faça com que um cego comece a enxergar, um que faça com que um surdo comece a ouvir. Que um depressivo seja liberto da depressão. Que um drogado seja liberto das suas drogas. Mas é difícil, mas Deus tem uma solução. Queridos, fiquem em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Se a equipe de louvor pudesse vir até aqui, para nós estarmos ministrando juntos. Eu queria convidar a todos a estarem com seus olhos fechados. E colocarem os seus corações diante do Senhor. A refletirem nessa palavra, nesse recado que Deus nos dá, nesse domingo. Um domingo onde muitas pessoas têm se perdido. Por mais que achem que estão livres, elas estão presas a uma mentira. Elas são paralisadas na sua mente e no seu coração. São incapacitadas de pensar, de discernir. Precisam de um homem, precisam de uma mulher, que pelo fato de ter encontrado a Deus, detém o poder de libertar no nome de Jesus. Agora, entenda que essa pessoa é você. O Senhor te chamou. O Senhor te resgatou do inferno, te resgatou de um lugar terrível. Te trouxe para viver juntamente com Ele nas mansões celestiais. Te deste um nome. Te deste uma família. Te deste poder e graça. Te deste vida abundante. Não para que simplesmente você ficasse no seu lugar, esperando algo mais acontecer. Mas Deus fez isso, querido, para que você possa se colocar diante dEle e verdadeiramente desejar ser um apoiador. Não mais ficar limitado diante das várias circunstâncias que são colocadas diante de você. Mas da mesma forma que esses rapazes fizeram, da mesma forma que eles levaram as dificuldades para debaixo dos seus pés,
e convictos de que Jesus poderia curar aquele jovem, eles foram além e cumpriram o seu propósito. Meu irmão, coloque diante do Senhor o teu coração. Coloque diante do Senhor o teu desejo de ser um ajudador, um apoiador. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E a partir de hoje, para a glória de Jesus, você vai começar a ir além, derrubar barreiras, quebrar todos os portões de bronze, todas as cadeias do inimigo que tem te prendido, que tem feito com que você veja as coisas acontecendo, mas não consegue interagir por elas. Sabe que precisa orar, mas não consegue. Sabe que você precisa ler a Bíblia, mas não consegue. Você precisa entender que em Jesus Cristo você tem a cura, a saída, a restauração. Em primeiro lugar para a tua vida, mas num breve momento e logo após para a vida daqueles que tanto precisam de você. Meu irmão, chegou ao fim a tua cadeia. Chegou ao fim aquilo que tem feito com que você não consiga, mesmo sabendo o que tem que fazer, a vontade do Senhor. Eu sei, mas não consigo. Daqui em diante, para a glória do Senhor, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Você vai conseguir ir além. Vai conseguir ser usado. Não terá mais barreira. Vai acordar de manhã sim, vai falar assim: Deus, eu ouvi o que o Senhor está falando no meu ouvido. Eu vou fazer, porque eu tenho o teu poder, eu tenho a tua graça, eu tenho os teus dons, eu tenho o amor que de ti vem e me impulsiona a fazer melhor. Eu vou no hospital, eu vou no asilo, eu vou na cadeia, eu vou nos lugares piores, porque eu sei que ali existem pessoas que necessitam de libertação, necessitam de algo mais, e esse algo mais o Senhor já me deu. Esse algo mais o Senhor já me deu. Não existe nada melhor do que servir a Deus. A igreja está com as portas abertas para te ajudar, a fim de que você encontre o teu ministério, o teu chamado, a te dar o caminho, a te dar um empurrãozinho. Pode contar comigo, eu sou um ótimo apoiador. Não posso ver ninguém parado que quer dar serviço, porque eu sei o quanto é bom servir a Deus. Às vezes eu falo assim: Deus, o que tu viste em mim? Não tenho nada para fazer, sou tão incapaz. Mas Deus sempre tem dado uma oportunidade de eu ser instrumento na vida de uma pessoa. E como isso faz bem. Deus, que o teu amor, Senhor Jesus, que a tua graça, Espírito Santo, que as tuas consolações estejam com cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, e desde já eu te agradeço e te louvo pelo privilégio de sermos chamados filhos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.